Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas Gadelha e essa é a nossa aula para o nono ano do ensino fundamental. E a aula de hoje é uma aula bem especial porque a gente vai falar de um conteúdo que faz parte do que a gente está vivendo atualmente. Estamos em novembro, é o mês considerado o mês do Orgulho Negro. A gente, no dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa consciência negra e qual a importância dela para a nossa vida em sociedade, certo? Então vamos lá, observem aí. Consciência negra. A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Também representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. Aí tem uma imagem aí do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Mas por que dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra? Vamos aí observar. Em todo o Brasil, é celebrado em novembro o mês da Consciência Negra. Seu marco é o dia 20 de novembro, data relacionada à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, situado entre Alagoas e Pernambuco. A celebração relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações de afro-brasileiros que sucederam a época de escravidão sofreram e ainda sofrem diversos níveis de preconceito. Aí tem uma imagem da Marcha do Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro, e aí explicou um pouquinho que é comemorado justamente no dia 20 de novembro, porque é a data que é relacionada à morte de Zumbi dos Palmares, que foi um dos maiores líderes de quilombos no período da escravidão, certo? E aí é importante a gente entender essa relação para a gente compreender que a nossa história da nossa identidade, da nossa miscigenação, de nós brasileiros, ela é muito fruto desse processo de colonização, do descobrimento do Brasil e, consequentemente, também do processo de escravidão, certo? Tanto é que, observem aí, o Quilombo dos Palmares era símbolo de luta e resistência contra a escravidão e referência à liberdade e autonomia de um povo que durante mais de 3 séculos vinha sendo brutalizados, arrancados à força de suas terras natal, a África, trazidos a outro continente para servir e produzir no nascente Brasil colonial. Foi nesse contexto hostil que nasceu o nosso país. Por isso, tudo que foi gerado, produzido, construído, se deve às mãos negras dos africanos e seus descendentes. É até importante ressaltar isso, porque muitas vezes a gente fala que nós somos descendentes de africanos, mas a gente não entende o processo de descendência. Porque não foi uma coisa simples que chegaram na África e falaram, vamos para o Brasil, e os africanos vieram para o Brasil e como migrantes e passaram a morar aqui. Eles foram trazidos a forças, brutalmente, em formas hostis, e também muitos deles foram mortos, muitos deles não sobreviviam nem ao caminho, e chegavam aqui e tinham que ser escravizados. E todo esse processo de escravidão durou mais de 300 anos só aqui no nosso país. Então, muito da nossa identidade nacional também se deve a essa escravidão, certo? Que não foi um dos períodos mais tristes da nossa história e não foi, de forma alguma, um período que deve ser celebrado, certo? Mas a nossa consciência negra, essa questão de se conscientizar quanto à nossa descendência, ela é importante ser celebrada. Observem. Após a abolição formal da escravidão, no dia 13 de maio de 1888, que aí foi o que o texto já falou, quase mais de 300 anos, mais de 3 séculos de escravidão, a busca pela igualdade por direitos dos negros jamais cessou. Então não foi porque a abolição da escravidão acabou que os negros passaram a ter todos os direitos e passaram a ser incluídos na sociedade. A discriminação, sentida em todas as áreas, tornou o negro excluído da sociedade, da educação e, consequentemente, do mercado de trabalho. Essa exclusão, através de muita luta, foi aos poucos se diminuindo e o negro foi encontrando lugar nos esportes e artes, mas não tinha acesso à universidade, por exemplo. Deste modo, era preciso um dia para lembrar dessa manifestação constante que os negros realizam para serem aceitos da mesma forma que os brancos no Brasil. Então,
muitas vezes, ainda mais em torno de todos esses debates que surgem em redes sociais, na internet, muita gente meio que fala, mas por que tem que existir uma consciência negra? Por que não existe uma consciência humana? A consciência negra, gente, ela é importante justamente para a gente entender que os negros passaram por um processo extremamente árduo e que ainda hoje a gente tem reflexo de todo esse processo. Ainda hoje, muitos negros não têm as mesmas condições, oportunidades que os brancos têm. A população negra compreende a mais de 50% da população brasileira e, mesmo assim, são os que mais sofrem com toda a desigualdade, com toda a fome, com toda a miséria, com toda a falta de oportunidade que é dado a essa população, certo? A nós, quanto negros, quanto brasileiros, quanto miscigenados, então a gente tem muito essa importância de se estudar e de ter essa consciência negra e de celebrar esse dia para a gente lembrar as nossas origens, as nossas raízes e tudo aquilo que o nosso povo já sofreu para que a gente pudesse estar aqui hoje, certo? Então não foi um processo fácil, mesmo após a abolição da escravidão, os negros ainda não tinham condições de vida, eles não tinham para onde ir, não tinham onde morar, não tinham onde viver, não tinham o que comer, porque pensem, eles viviam escravizados lá nas senzalas, e aí a abolição chegou, mas tá, eles vão para onde? Qual assistência foi dada a eles? O que foi dado a eles como oportunidade? Qual emprego que eles iam ter, certo? Então, houve um processo ainda bem demorado para que hoje, por exemplo, o negro pudesse votar, que é um direito básico de toda a sociedade. Então, é um processo muito demorado que ainda está se encaminhando para que a gente tenha pelo menos uma equidade daqui para frente, certo? Tanto é que no ano de 2003, uma lei, que é a Lei 10.639, ela vai marcar um pouco dessa importância dessa consciência negra. Por quê? Porque ela vai trazer um certo avanço no estudo de toda essa temática. Observem aí, artigo 26 da Lei 10.639. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira. A Lei 10.639 é uma lei do Brasil que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares dos ensinos fundamental e médio. Também estabelece o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra no calendário escolar. Então, é essa a importância da Lei 10.639. Só que vai haver uma alteração dessa lei no ano de 2008, que aí vai vir a Lei 11.645. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. No ano de 2008, 5 anos depois da Lei de 2003, vai ser acrescentada a obrigatoriedade do ensino indígena, que é outra deficiência que a gente tem dentro da nossa sociedade, de entender que os povos indígenas também, esses nativos indígenas, eles fazem parte da construção da nossa história, certo? Então, essa Lei 11.000 vai alterar a Lei 10.000, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Isso implica a necessidade de abordar a temática em questão no ensino de todas as disciplinas do currículo da educação básica, que inclui o ensino fundamental e médio. Então, a obrigatoriedade dessa lei ela tem que ter uma interdisciplinaridade, ela tem que passar por todas as disciplinas. Então, não é só o professor de história que tem que falar sobre a história da cultura afro-brasileira e indígena, o professor de matemática, o professor de ciências, o professor de religião, todos eles vão trabalhar de forma direta ou indireta essa temática dentro de sala de aula, certo? Ou também com projetos, enfim, diversos meios a gente tem para trabalhar essa temática. Mas qual é o principal objetivo dessa lei? Observe. O objetivo de ambas as leis é combater o racismo no país, ao acentuar a participação de negros e índios na construção da nossa identidade nacional. E o que é identidade nacional? O que é a nossa identidade nacional? É o conceito que sintetiza um conjunto de sentimentos, os quais fazem um indivíduo sentir-se parte integrante de uma sociedade ou nação. Então, é o sentimento de pertencimento, certo? É aquilo que a gente estudou lá no 8º ano.
da distinção do que é nação e do que é Estado. Então, essa identidade nacional é o que faz a gente se sentir parte de uma nação, certo? Então, o objetivo principal da lei é combater o racismo no nosso país. Mas, afinal, o que é o racismo? Observe. O racismo é a crença em que uma raça, etnia ou certas características físicas sejam superiores a outras. Mas, professor, o que é raça? Por que existe essa distinção de raça? Não somos todos humanos? Gente, a gente tem que entender uma coisa. Biologicamente, só existe uma raça, que é a raça humana, certo? Só que socialmente, há sim distinção de como que essas raças elas se dividem dentro da sociedade. Principalmente porque esse conceito tanto de raça quanto de racismo vai ser criado pelos brancos para poder distinguir eles do resto da população negra, certo? Então a gente tem sim socialmente essa distinção de raças. Tem os pretos, os pardos, os brancos. E no Brasil, essa distinção parte de uma autodeclaração. Então você se autodeclara branco, ou se autodeclara preto, ou se autodeclara pardo. Ninguém pode chegar para você e dizer, não, você é branco, não, você é preto, não, você é pardo. Isso é uma questão de autodeclaração, certo? Você se autodeclara parte de uma raça. Mas o racismo, gente, ele parte dessa princípio de, principalmente todas essas questões que a gente já viu, de que o branco sempre suprimiu o negro, certo? Por isso que a gente houve essa necessidade de se criar uma lei que combata o racismo. Observem aí. Antes de falar de racismo, devemos nos atentar para uma distinção conceitual importante. Racismo, discriminação e preconceito não são exatamente a mesma coisa. Preconceito é um julgamento sem conhecimento de causa, ou seja, julgar algo ou alguém antes de conhecer. Discriminação é o ato de diferenciar, de tratar pessoas de modo diferente por diversos motivos. Já o racismo é uma forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele ou origem étnica. Pensando na extensão dos conceitos, o racismo está dentro dos conjuntos preconceito e discriminação, mas não os esgota, certo? E existem diferentes tipos de racismo, ele não se manifesta de maneira única. Pode haver o racismo quando há um crime de ódio ou discriminação racial direta, que é quando você sofre ou pratica alguma discriminação direta a uma pessoa, a um grupo de pessoas. Existe o racismo de forma institucional, que é aquele racismo que acontece, por exemplo, com a segregação dos negros lá nos Estados Unidos, onde eles eram separados dos brancos, o próprio apartheid na África. Então é um exemplo de racismo institucional. E o racismo estrutural, que é aquele racismo que está enraizado na sociedade, que a gente muitas vezes nem percebe que é racismo. Observem, falas e hábitos pejorativos incorporados ao nosso cotidiano tendem a reforçar essa forma de racismo, visto que promovem a exclusão e o preconceito, mesmo que indiretamente. Essa forma de racismo manifesta-se quando usamos expressões racistas, mesmo que por desconhecimento de sua origem, como a palavra denegrir. Também acontece quando fazemos piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes e criminosas, ou quando desconfiamos da índole de alguém por sua cor da pele. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, é a adoção de eufemismos para se referir a negros ou pretos, como as palavras moreno e pessoa de cor. Essa atitude evidencia um desconforto das pessoas em geral ao utilizar as palavras negro ou preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Porém, ser negro ou preto não é motivo de vergonha. Pelo contrário, deve ser encarado como motivo de orgulho, o que derruba a necessidade de suavizar as denominações étnicas com eufemismos. Certo? Então é isso, galerinha. Muito obrigado por essa aula, por ter compreendido esse assunto. Para ter acesso a ela na íntegra, acesse a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação. E a gente fica por aqui. Tchau, tchau.